Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai falar dos dois fundos da MOR. Vamos falar do MOR11 e do MORC11. Vou começar pelo MORC, viu galera? Que eu sei que vocês têm mais interesse nele por ser fundo de papel e tudo. Vou fazer esse combo aí com os dois e aí a gente troca uma ideia sobre os fundos, o caminho que cada um dos dois tá trilhando. Lembrando, um é de papel, outro é um FOF, então eles não se conversam, né, nas estratégias, mas vamos trocar uma ideia, a gente pega um pouco daqui, um pouco dali e faz o vídeo aí falando dos dois fundos. Então, MORC11, a gente vê aqui, tem alguns dados gerais dele aqui em cima. É um fundo pequenininho ainda, né, pessoal? 127 milhões de patrimônio, tem muito a crescer ainda, tem muito potencial também, diga-se de passagem. A gente consegue ver. E no último mês ele pagou 1,20 por cota. Bem interessante e também legal que ele coloca a contabilidade regime caixa. Isso para mim é bem importante, né? Hoje nos fundos de CRI esse tipo de nota aqui deveria ser quase que obrigatória para a gente saber o que é o que e conseguir comparar o que é comparável, né? Já comentei bastante sobre isso no canal, né? Enfim, o fundo pagou 1,20 que mesmo e isso dá um yield de 16% aí de forma analisada. A gestão trouxe aqui para a gente, já optaram por reduzir novamente o patamar de distribuição do fundo, por conta da deflação, né? Eu acho extremamente inteligente esse movimento, até porque 1,20 ainda é um baita yield para esse fundo, no valor que ele está sendo negociado hoje de 90 e poucos reais. Então, ainda está um yield de bom tamanho, e o gestor botando dinheiro no bolso, ele consegue manter um patamar mais linear e passar melhor por essa questão da deflação, né? Dificilmente você vai ver esse fundo aqui sofrendo, por exemplo, o que sofreu lá nos fundos da Quiné e tal. Enfim, também é outra contabilidade, mas é legal fazer a comparação. Ele coloca, né, a prolongação do período deflacionário atípico para os meses de agosto e setembro fez com que eles reduzissem o guidance, né, de forma mais defensiva. Então, o guidance foi de 1,10 a 1,35 por cota. O guidance de longo prazo continua entre R$1 e 1,50, né? A gente vai observando. No mês, eles compraram a parcela do CRI Caparaó. A gente viu essa operação, né? Essa operação apareceu lá na SNCI, apareceu aqui também. Quem estruturou, originou ela, foi o pessoal aí da MOR. E aí eles convidaram, né, parceiros para participar da estruturação do ativo, né? Lembrando, como é um fundo pequeno, ele não dá conta ainda de absorver toda a operação, né? Conforme ele for crescendo, bater seus 500 milhões, 600 milhões, 1 bi de patrimônio, ele não vai mais precisar fazer parceria. Se ele quiser, né? Mas se não quiser fazer, ele vai conseguir absorver tudo sozinho, né? Enfim. Para fazer essa aquisição, eles venderam aí esse CRI Vimo 4, IPCA mais 8, 3 milhões de reais, e ainda fizeram um pouco uma pequena alavancagem, né? Uma pequena promoção compromissada. Mas o que me deixa tranquilo sobre a compromissada, esse CRI é CDI mais 6. E a compromissada veio num custo de CDI mais 0,67. Então não tem aquele descasamento de indexadores igual eu vejo em outros fundos que estão alavancando em CDI e comprando a IPCA. Tipo, não faz muito sentido. Enfim, sendo assim, né, com essa movimentação, a composição da carteira continua sendo o grosso em IPCA, né, 64% da carteira, taxa média de IPCA mais 9,92, e a parcela CDI foi para 36%, uma taxa média de CDI mais 4,46. Carteira de Plant, 21 operações. Ele fala um pouco da Caparaó aqui, galera. Não vou passar muito, lá no vídeo da CNCI eu mostrei. O que eu posso falar para vocês, de forma bem breve, para ganhar tempo, uma baita operação. Top, 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 top. E a taxa dela, assim, maravilhosa, maravilhosa. Fiquem despreocupados, é um ativo, uma localização extremamente prime de BH, enfim, negócio top. Lá no vídeo da CNCI eu mostrei com mais detalhes. Se você que tiver, tipo, cara, tô curioso com esse negócio, o último vídeo da CNCI eu abri, mostrei o site e tal. Eu só não fui lá em loco mostrar a obra, porque eu não vou lá mostrar um monte de prédio em construção, mas, enfim, o negócio é bem alto nível, né? Aqui a gente vê os últimos dividendos dele, conforme a gente já viu, ele reduziu a mão, né, diminuiu um pouquinho a mão por conta no momento da deflação, segurar um pouco os rendimentos para ter aí um patamar mais linear, para não deixar cair tanto. Ele é um fundo bem focado em residencial, a gente consegue ver aqui.
bem focado em residencial. Questão do indexador de spread, a gente já viu isso. Prazo médio, o grosso das operações está aqui num prazo curto, né, entre 2 anos e 3,5 anos, né, metade da carteira. Interessante ver isso. Aqui é a carteira dele, que um fundo de 130 milhões está bem diversificado. A gente vê, claro, tem operações com um patamar um pouco elevado, né, acima do que eu falo com vocês que eu julgo o ideal, mas, cara, é um fundo de 100 milhões de reais, né? Pelo amor de Deus. Se ele dobrar o tamanho numa próxima emissão, já mata isso e resolve de forma bem tranquila. Pro tamanho, tá muito diversificado, tá muito bom. Ele tem um pipeline aqui de um CRI High Yield, CDI, né? Bom. Tem as compromissadas aqui que ele tá fazendo, que é pouquinho, galera. Nem 3% direito do fundo. E aqui as operações dele. Um ponto que muitos de vocês me perguntam se desse fundo, se ele é um fundo high yield, se ele é um fundo high grade, se ele é um middle risk, o que ele é? E, cara, ele tá muito mais próximo do high yield do que do high grade. Porém, ele tá naquele middle risk. Só que o que acontece? Quando a gente fala de... Eu tenho que fazer um vídeo sobre isso também. Quando a gente fala de fundos middle risk, entendam que a gente pode dividir em mais subdivisões, né? Então você pode pegar um fundo, um CRI high yield, um CRI middle risk, um fundo middle risk, e ter um middle risk mais próximo do high yield, mais próximo do high grade, o middle risk no meio do caminho e o middle risk sendo mais high yield. Enfim, tem várias nuances aí na classificação do middle risk. Não é simplesmente, é middle risk, ponto, morreu. Tá, mas ele é middle risk, ele tá mais pro lado do high yield ou mais pro lado do high grade? Enfim, eu acho legal essas classificações, porque a gente também tem fundos, por exemplo, high yield, e tem os ultra high yields, que são um passo além desse. Então, acho legal de olhar isso. Não é simplesmente olhar isso aqui, né? É simplesmente falar, não, a taxa é IPCA mais 12 e tal. Tá, beleza. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um IPCA, uma CDI mais 2,75, que é uma taxa de fundo high grade, tem taxa dessa aqui. Abre lá a carteira do KNCR, você vai achar a operação CDI mais 2,75. Você tem aqui uma operação do Serrat Magna, lá do Mogno, PCA mais 8,5. Você tem uma CDI mais 6 do Caparaó, que é uma operação top, mas vem numa taxa bem cara lá para o devedor. Enfim, temos várias operações, as mais variadas, né? Variadas taxas, perfis de risco e tudo. Então, como eu falei, é difícil cravar, falar, ele é isso, porque tem de tudo dentro dele. Seria legal também, né? Às vezes, se o gestor colocasse pra gente, igual o pessoal da FHI faz, né? Colocando o que é o que, né? Ajudaria. O FHI, que é o middle risk, ele faz isso, né? Ele coloca, isso aqui é high grade, isso aqui é high yield e tal, enfim. Fica um pouco mais fácil da gente entender. Mas, pelo que eu consigo ver, ele é o middle risk mais próximo do high yield do que do outro lado, né? Mas, de toda forma, a gente vê operações de todos os perfis aqui nesse fundo, né? Enfim, aqui uma pequena DRE dele, não vou entrar muito nesse mérito DRE, não tem muito o que ficar falando, não tem nada assim que me chame a atenção, eu dei uma olhada, não vi nada nada que desabone e tal, nada que me chame a atenção. Enfim, galera, é isso do MORC, vamos aqui pro MORI 11, que é o FOF aí. É um ponto que eu não vou mostrar o documento aqui para vocês, mas a gestão soltou um comunicado reduzindo essa taxa para 0,8, a taxa de administração. Muito bom esse movimento bem pró-cotista, né? E o fundo hoje aí com patrimônio de 200 milhões, um pouquinho maior que o irmão dele, mas ainda continua sendo um fundo pequeno, né? Enfim, pagaram 65 centavinhos, o yield de 11,16 por mês, tá bem interessante, né? Ele começa falando um pouco do IFIX, né, galera? A questão do IFIX subiu bastante nesse último mês, a gente consegue ver isso. Lá de corporativas, maior exposição setorial que eles têm, redução de vacância generalizada, isso é bom, ganho de preço de aluguel. Logístico tá meio eu não posso falar, não sei se estagnado é a melhor palavra para o mercado de logística, mas tá meio parado, assim, não tem muita movimentação, até porque ele coloca aqui, bem interessante isso, né? A facilidade de reposição em alguns setores, né? E baixo tempo de construção de novo galpão. Então, como tá sempre tendo galpão novo e tal, não tá tendo aquele repasse, né, da inflação direitinho e tudo mais, porque aí o cara ele sai fácil e tal. Agora,
Como os fundos, entrando um pouco em metodologia, como os fundos têm de tudo dentro deles, tem fundos que vão ter imóveis de localização top e vão ter, no mesmo fundo, localizações não tão boas assim, acaba que uma coisa equilibra a outra, porque sai o inquilino de um lado, do outro ele reajusta, enfim, tá meio, como eu falei, tá meio paradão. Shopping Center, ele traz uma nota bem interessante sobre Shopping Center, que ele coloca que, se for para investir em Shopping Center, o melhor é investir nas ações das administradoras Multiplan, BR Malls, etc., do que investir nos fundos de shopping. Ele está vendo que os fundos de shopping estão mais caros que as ações, então é melhor comprar as ações. Só que o problema de comprar ação para um FOF é o seguinte, não tem o pagamento mensal. E aí acaba que não tem o dividendo mensal. E aí acaba que joga um pouco contra a distribuição do fundo. Foi o que ele escreveu aqui, ó. Impacta de forma negativa a distribuição. Porém, pensando mais para frente, pensando no retorno total, né, é mais interessante fazer isso do que comprar shopping diretamente. Achei bem legal essa nota. E em movimento de vendas, fizeram aí uma arbitragem no Urca, né, venderam para comprar na emissão. No prazo, eles reduziram 1% da participação do fundo. A LZR compraram um pouquinho na emissão. Pátria de Edifícios Corporativos compraram um pouquinho. Não tem muito mais o que comentar. Até os próprios aumentaram bem. BRCR aumentaram um pouquinho, né? Pô, quem sabe, né? Quem um dia esse fundo tem aí mais de 5% das cotas do BRCR e aí consiga propor uma liquidação do BRCR, hein? Hein, Yuri? Eu sei que você me assiste. Vamos liquidar esse negócio, pelo amor de Deus. Enfim, tiveram bastante movimentação na carteira do fundo, principalmente a parte de compra, a gente vai falar disso já já. E eles colocam, né? Esse foi o segundo mês que distribuíram na banda inferior do guidance. E a questão, né? Eles estão buscando o maior ganho, fazer ganho de capital nesse momento. Aqui um pouco dos dividendos, a gente vê aqui, né? 0,65, já chegou a pagar 86 centavos, 70 centavos. A gente vê que a banda inferior, ó, superior 70 centavos mais ou menos, inferior 65. A gente vê um pouco do retorno total do fundo versus o IFIX, um pouco do peso por setor, as mudanças que tiveram no mês, né? Venderam CRI, compraram Lajes e como que tá aqui, né? Participação de CRI, eu acho muito legal de comentar, porque os fundos, os FOFs, né? Você tem agora no momento atual que a gente vive, você tem que comparar os FOFs da seguinte maneira. Tá, vamos comparar. Tá, mas esse aqui tem quantos por cento em CRI e esse aqui tem quanto? Porque se você não olhar isso, você vai estar comparando banana com maçã. Olhem isso, porque tem muito FOF que está atolado de fundos recebíveis e a dinâmica a gente sabe que é outra, né? Essa questão. Aqui um pouco, até para você fazer sua análise também, né? Enfim, aqui um pouco da carteira do fundo, a gente vê aí como ela tá bem diversificada. Os últimos rendimentos, a gente consegue ver o ganho de capital bem tímido, né? 4 centavinhos aí no mês. Quem sabe nos próximos meses ele consegue aumentar o ganho de capital. Vai ser bem interessante de ver. Galera, no mais, fica aí o combo da MOR. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu!